Gente, sejam bem-vindos. Eu trouxe aqui hoje para conversar com a gente o Tuian. O Tuian tem um trabalho muito legal. Vou deixar para ele contar um pouco mais aqui sobre como que funciona, o que que é. A ideia aqui é ter pessoas que eu possa conversar, que façam algo incrível, que tenham muita bagagem para poder compartilhar e dividir isso com vocês, como forma de vocês aprenderem, conhecerem um pouco mais também de novos trabalhos. Então, Tuian, seja bem-vindo, obrigada por topar o convite, Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui com você. fico feliz. Então, vamos lá. Conheci o Tuian faz um tempinho já, por meio de um amigo que a gente estava fazendo uma startup na época de educação. O Tuian dava aulas de física, se não me engano, Física. não era? E a gente foi consultar o Tuian para conhecer um pouquinho mais sobre o que que ele fazia, a metodologia que ele utilizava, que era algo bem inovador já para a época. Mas muitas páginas passaram desse momento, mas a ideia do desenvolvimento humano é um negócio de muito tempo já, né, Tuian? Sim, Então, essa área de desenvolvimento humano sempre me atraiu muito, né? Então, muita gente acha engraçado que eu comecei lá na física, que é uma área bem focada em raciocínio, cálculo, números, e acabei indo parar numa área totalmente humana agora, né? De trabalhar com pessoas e ter esse foco em desenvolver pessoas, ajudar pessoas a superarem dificuldades. Sempre foi uma muito coisa que eu bacana. gostei muito. E aí a gente veio encontrar de novo depois, por ocasião de um post no Facebook, você estava falando de um mapeamento cerebral, e aquilo me despertou interesse, curiosidade de saber o que que era, e a conversa de hoje assim vai muito por essa direção, que é o que você atua hoje, né? E já fazem alguns anos. Então, conta um pouquinho, Tuian, como que o seu trabalho tem contribuído hoje para a vida das pessoas. Uhum. É, foi uma caminhada, né, cheia de idas e vindas, né? Então, como eu falei, comecei lá na física e o trabalho que eu faço foi tomando outros formatos, né? Então, fiquei muito tempo na área de educação e depois ajudando pessoas, em geral, a alcançarem objetivos, superarem dificuldades. E, e num certo ponto, eu me deparei com o neurofeedback, que, na minha opinião, é uma das ferramentas mais incríveis que existem no mundo hoje. O neurofeedback, basicamente, é um processo de treinamento para o cérebro, que é feito com a gente olhando para o cérebro funcionando mesmo. Então, a gente coloca sensores aqui na cabeça para ver essa dinâmica ali de ondas cerebrais, como que está a comunicação entre áreas do cérebro, se o cérebro está funcionando com o máximo de eficiência que ele poderia estar ou não. E aí, todo esse processo ele permite que as pessoas passem por mudanças profundas, muitas vezes, mudanças que vêm de dentro para fora. E, e é muito gratificante para mim poder ter uma ferramenta dessas, oferecer isso, né, e trabalhar com isso, ajudando as pessoas a vencerem todo tipo de dificuldade, né? Então, hoje eu tenho muitos clientes que chegam às vezes com grandes problemas, problemas com sono, problemas emocionais, problemas no desempenho, na concentração, e às vezes também pessoas que já chegam com tudo funcionando bem, mas que querem dar um upgrade ali, querem colocar o cérebro funcionando num nível ainda melhor. Então, o que eu faço hoje é muito focado no cérebro, né? E no que essa mudança no funcionamento do cérebro pode proporcionar para as pessoas no dia a dia. As pessoas aprendem, a partir do treinamento cerebral, a terem mais equilíbrio emocional, a ficarem mais tranquilos no dia a dia, terem mais clareza para tomar decisões. E tudo isso feito de uma forma muito diferente de tudo que existe por aí. E acho que Muito esse é um ponto bacana. que é muito legal dentro do que eu faço hoje. Quando fala de treinamento cerebral, vem na mente das pessoas muitas vezes aquelas coisas de sudoku, de cubo mágico, de, é, sei lá, palavra cruzada, e não tem nada a ver com isso, né? É totalmente diferente a abordagem.
É totalmente diferente. Então, muitas vezes acontece isso, da pessoa ouvir treinamento cerebral e achar que é um treinamento cognitivo, né? De ficar fazendo exercício para melhorar o raciocínio, melhorar a memória. E Mas nada não a é por ver, aí. nada a ver. Esses treinamentos cognitivos, na verdade, a gente nem poderia falar que são treinamentos para o cérebro. Eles são treinamentos mentais, né? Você está treinando a sua mente para conseguir se concentrar, para conseguir, né, enfim, exercer qualquer habilidade ali. E é diferente do treinamento cerebral. O treinamento cerebral parte da ideia de que quem está sendo treinado é o cérebro. E isso não passa por um processo mental necessariamente. Você Então é pode uma dar coisa. alguns exemplos para o pessoal poder entender? Assim, eu já até fiz, gente, então eu consigo compreender na hora que ele vai falando muita coisa, mas eu tenho noção de quem está tendo o primeiro contato, como que pode soar um pouco abstrato, tipo assim, como assim o cérebro? Mas o que, que ele faz, que ele consegue mexer lá dentro e tal. Uhum. É, não, um ponto que é bem interessante é essa questão, né? Que não é um trabalho mental, é um trabalho cerebral. Eu falo com os clientes, então, e muitos clientes chegam com uma grande dificuldade até para entender isso, né? Eu falo com o cliente, olha, quem está sendo treinado aqui nas sessões não é você, é o seu cérebro. E você e o seu cérebro dentro da sessão são duas pessoas diferentes. Né? O seu cérebro é o seu cérebro, você é você, com seus pensamentos, sua personalidade e tudo mais. Mas o que a gente está trabalhando é eletrofisiologia. É como o seu cérebro está produzindo atividade elétrica. Perfeito. Então, para a gente colocar em termos bem práticos, né, como que funciona esse processo de treinamento cerebral com o neurofeedback. Então, o treinamento acontece em várias etapas. Então, no primeiro momento, a gente coloca eletrodos em várias áreas da cabeça da pessoa para fazer um Uhum. mapeamento do cérebro. Então, nesse primeiro momento, a gente vai pegar minuciosamente cada área do cérebro, são 20 áreas diferentes que a gente analisa, e a partir disso a gente faz um estudo aprofundado para entender como que cada área do cérebro está funcionando, quais tipos de ondas cerebrais essa área do cérebro está produzindo com mais intensidade, como que áreas diferentes do cérebro conversam entre elas, e a gente consegue, a partir disso, ter uma ideia da dinâmica cerebral, né, de como que esse cérebro está gerenciando o uso de energia, se ele está desperdiçando energia, se está com falta de energia e com dificuldade para executar processos que precisariam de um nível maior de energia disponível ali para ele. Então, no primeiro momento, a gente gera esse mapeamento, né? Isso é um relatório enorme, aí, com mais de 20 páginas, com muitos detalhes mostrando como que o cérebro funciona. Coisa legal que eu achei, assim, quando você contou que não tem a ver com o normal da população, a meta ali de desenvolvimento, porque o normal, ele não necessariamente ele é interessante, né? Por exemplo, hoje é normal as pessoas dormirem mal, tá na média ali, a mediana entre um número X de pessoas, mas não significa que é o saudável, né? Então, a referência que você utiliza, conta um pouquinho para a gente. Uhum. Hoje em dia, se a gente vai pensar na medicina tradicional, convencional, né, que domina a forma das pessoas pensarem sobre saúde, a medicina faz essa separação entre quem é saudável e quem é doente. E ser saudável significa não estar doente. Eu já acredito numa ideia completamente diferente. Eu acredito que é possível não estar doente, mas ainda assim não ser totalmente saudável. E aí existem níveis de saúde que a pessoa pode alcançar. Então, fazendo um paralelo com exames de laboratório, né, exame de sangue que a pessoa faz, estar dentro da faixa de referência significa que a pessoa está igual à média das pessoas da idade dela. Não quer dizer que ela está no melhor valor possível para aquele parâmetro que está sendo medido. E com o mapeamento do cérebro existe mais ou menos a mesma lógica. A gente, em vez de reduzir a pessoa a um número ali mostrando o quanto que ela está normal, né? Normal significa estar dentro das normas.
A ideia é bem diferente, é entender cada parâmetro que esse cérebro está produzindo para ver se esse parâmetro está funcional para essa pessoa dentro do contexto dela. E aí existem parâmetros que podem ser bons para uma pessoa, mas não para outra. Tudo depende muito dos objetivos. Existem alguns padrões cerebrais que podem ser ruins para qualquer pessoa. Então, existem tipos diferentes de ondas que a gente vai analisando no cérebro da pessoa. Quando eu falo ondas, isso são atividade elétrica do cérebro, né? A gente está vendo como que o cérebro gera atividades. Essa atividade são pulsos elétricos que são gerados dentro dos neurônios ali no cérebro. E então a gente, a partir dessa leitura da atividade elétrica, consegue às vezes ver uma onda que está disfuncional. Então, existe, por exemplo, uma onda que a gente chama de beta rápida, ou high beta. É uma onda acima de 23 Hz, ou seja, ela oscila mais do que 23 vezes por segundo, e essa onda geralmente está associada a estados ansiosos, a uma tendência aumentada para estresse, para irritabilidade, e é uma onda que é disfuncional em praticamente todas as pessoas. E então a gente, quando identifica isso, a gente começa a entender de onde vem uma grande parte das dificuldades que cada pessoa enfrenta no dia a dia. Essa beta rápida é um exemplo de uma onda que pode ser disfuncional, mas na prática, quando a gente vai olhar o cérebro de forma bem minuciosa, que a gente vê que existem inúmeros padrões que podem estar associados a coisas negativas que a pessoa experimenta, né? Então, existem padrões, por exemplo, de ondas alfa aqui na parte frontal. Se a pessoa começa a ter uma inversão entre o hemisfério esquerdo e o direito na produção de ondas alfa, isso vai dar para a pessoa uma tendência a ter mais pensamentos negativos, ter um nível de energia mais baixo. Se a pessoa começa a ter muitas ondas lentas, ondas teta aqui na parte frontal do cérebro, ela vai ter possivelmente uma dificuldade de concentração, uma dificuldade com o que a gente chama de funções executivas, né? Capacidade de organização, autorregulação, controle de impulsividade. Então, na prática, né, nesse primeiro momento do processo, a gente vai entender quais são as dificuldades que a pessoa tem, quais são as mudanças que essa pessoa quer promover. Né? Às vezes a pessoa não chega com nenhuma dificuldade, mas chega com coisas que ela quer fazer melhor ainda do que ela já faz. Isso é legal, né? Ela não precisa de estar doente, estar com alguma questão necessariamente, ela pode estar querendo só melhorar com relação a ela mesma. Exatamente. E aí é um ponto em que o neurofeedback ele se torna uma abordagem muito voltada para uma visão otimista, né? A gente não fica preocupado em rotular a pessoa como doente, saudável. O que a gente tem não são... muita gente me pergunta isso. O que é um cérebro normal? Como que é um padrão de um cérebro normal? Para mim, não existe cérebro normal. Existe o cérebro que cada pessoa tem. O cérebro de cada pessoa é um cérebro único e que precisa ser trabalhado de forma única também. Então, a gente identifica no cérebro quais são pontos fortes, coisas que esse cérebro já faz bem e que ajuda a pessoa nos objetivos dela, e quais são áreas que esse cérebro pode melhorar no funcionamento dele para que isso gere na pessoa mudanças positivas no dia a dia. Então, o neurofeedback é esse treinamento, né? Do cérebro num aspecto elétrico, fisiológico, bem profundo. Exatamente. Então, nesse primeiro momento, a gente identifica, né? A primeira parte, ela não é nem o treinamento, né? Ela é um mapeamento. Então, a gente mapeia o cérebro, identifica o que está legal nesse cérebro, o que não está. E, a partir disso, a gente cria, então, um plano de treinamento. Qual que é a ideia desse plano de treinamento? A partir dos padrões principais que esse cérebro apresentou, que são áreas com potencial de serem melhoradas, a gente começa a estruturar protocolos específicos pelos quais esse cérebro vai passar ao longo de uma série de sessões de neurofeedback. Então, aí, vamos pegar esse aspecto prático das sessões, né? Como que é uma sessão de neurofeedback? É muito legal, gente. É muito massa, dá para Eu você sou assistir suspeito, série e mas para jogar mim, jogo. Vou deixar o Tuian contar, porque eu já fiz. acho Conta sessões pra gente. divertidíssimas, porque
é uma oportunidade da pessoa ver o próprio cérebro funcionando e ajudar o cérebro a funcionar melhor, né? E isso de forma bastante interativa, né? A pessoa joga jogos com o cérebro, ou às vezes fica assistindo um vídeo, mas que tem uma informação na tela ali mostrando como que está o desempenho do cérebro da pessoa. Então, a ideia do neurofeedback é a gente transformar sinais elétricos de alguma área específica do cérebro, ou de um conjunto de áreas específicas, a gente transforma isso em sinais visuais e sinais sonoros que a gente vai, então, devolver para o cérebro. E como se a gente estivesse colocando o cérebro na frente de um espelho, para que o cérebro se enxergue ali. Então, né, de uma forma bem básica, é um exemplo de um protocolo que a gente poderia usar para trabalhar com determinado tipo de cliente. Vamos imaginar que um cliente me procura falando que ele é uma pessoa muito ansiosa e que quer diminuir a ansiedade. No primeiro momento, então, a gente vai mapear o cérebro, vai entender quais são áreas desse cérebro que, de alguma forma, estão contribuindo para essa pessoa ficar ansiosa. A gente vai buscar aí quais são os hábitos que esse cérebro veio desenvolvendo ao longo da vida da pessoa inteira que levaram essa pessoa a se tornar, a ter esse comportamento, essa conduta ansiosa. Então, existem inúmeros padrões no cérebro que podem estar associados à ansiedade. Eu lembro que você comentou, eu achei interessante, só porque está dentro desse tópico de padrões, que as pessoas que chegam com um diagnóstico de TDAH, que é uma coisa que está muito comum, né? Não existe um padrão único para TDAH, tem diversos tipos de hábitos que a pessoa pode chegar assim e que não interessa também o nome que ela está dando para aquilo. Interessa o padrão ali de funcionamento e o que pode ser melhorado com relação a ela mesma. Eu lembro de um conteúdo que você falou sobre isso. Isso. Quando a gente trabalha com o mapeamento do cérebro, a ideia é não rotular, e sim entender cada cérebro na individualidade. Então, quando a gente fala de TDAH, por exemplo, né, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, isso se tornou uma expressão muito vaga, especialmente de alguns anos para cá, né? E mesmo quando a pessoa tem um diagnóstico, né, e passou por um psiquiatra e recebeu lá uma folhinha onde está escrito que ela tem o TDAH, se a gente for pegar pessoas que já passaram aqui pelo consultório falando que tinham TDAH, e se a gente for olhar o cérebro dessas pessoas, a gente vai encontrar muitos tipos de cérebros completamente diferentes uns dos outros. Algumas pessoas têm os sintomas de TDAH porque têm o cérebro lento demais, com muita onda lenta. Outros têm sintomas de TDAH por causa de uma situação oposta. A pessoa tem o cérebro muito acelerado, o cérebro com muitas ondas rápidas. Tem outros TDAH que tem o cérebro dominado por ondas médias. É um cérebro que fica travado ali num nível médio de funcionamento, de baixo metabolismo, e não consegue gerar energia suficiente para a pessoa fazer as coisas no dia a dia. Enfim, o foco, então, não é diagnosticar, não é ficar dando nomes, né, e rotulando a pessoa com o que ela tem, mas sim entender profundamente como que é esse cérebro, o que esse cérebro faz que está gerando essas situações, esses sintomas que incomodam a pessoa no dia a dia, independente do nome que esse sintoma tenha. E aí a gente, então, identifica áreas do cérebro, e aí, voltando para o exemplo da ansiedade, né? Então, a ansiedade tem inúmeros padrões de cérebro também, né? Assim como o TDAH, né? E qualquer outro rótulo que a pessoa traz, vai ter inúmeras possibilidades no cérebro que estão gerando isso, ou estão associadas a isso. No caso de ansiedade, vamos supor que a pessoa que me procurou, esse cliente hipotético, ele tem pouca produção de ondas alfa no cérebro. E aí, baixa produção de ondas alfa está muito relacionado com ansiedade. Muitas vezes, uma ansiedade que surgiu por causa de um medo que veio a partir de um trauma que a pessoa viveu. E aí, normalmente, quando uma pessoa fecha os olhos, num cérebro saudável, ou num cérebro que está funcionando em alto desempenho, a gente vai ver aparecer muita onda alfa na parte de trás do cérebro. E tem pessoas que, quando fecham os olhos, não tem esse padrão de alfa.
geralmente são pessoas que têm um histórico de trauma e que são muito ansiosas, não conseguem relaxar, não conseguem desligar o pensamento e têm uma tendência a ficar focando muito nos problemas. E aí, então vamos supor que eu vou trabalhar com uma pessoa que tem falta de ondas alfa na parte de trás do cérebro. O que eu posso fazer numa sessão? Coloco um sensor nessa área. Esse sensor não é invasivo, não é um sensor que fica dando choque, né? Não envolve corrente elétrica, nada disso. A Não ideia do precisa ter sensor medo, né? é só fazer a leitura do que esse cérebro está fazendo. É um sensor Sim. que capta a informação e então ele não joga nada para dentro da cabeça da pessoa, ele só pega a informação que o cérebro produziu. E aí essa informação ela é processada num programa de computador que vai transformar a atividade do cérebro em um sinal que a pessoa vai receber de volta. Por exemplo, nesse caso do alfa, a gente poderia vincular isso a um som que a pessoa está escutando, de modo que quando o cérebro consegue aumentar um pouquinho que seja a produção de ondas alfa, o volume desse som que a pessoa está escutando aumenta. Mas se o cérebro diminui a produção de ondas alfa, o volume do som diminui também. E com isso, a gente está dando uma informação em tempo real para esse cérebro, para que o cérebro entenda como ele mesmo está funcionando. E por que que isso é tão importante? Porque o nosso cérebro não tem um sistema de autoavaliação. A tendência do cérebro normalmente é ficar funcionando. É uma forma de funcionamento que o cérebro desenvolveu, né? A gente, como espécie, precisou desenvolver isso para não ter que ficar pensando o tempo todo em tudo que a gente faz. Então, o cérebro ele vai criando atalhos, vai criando comportamentos automatizados que ele começa a repetir, que a gente chama de hábitos cerebrais. Então, o cérebro, ele, desde a infância, né, desde antes da gente nascer, ele vai desenvolvendo esses hábitos com base em vários fatores, com base na fisiologia da pessoa, com base na criação que ela teve, né, nas influências que ela teve nos relacionamentos. Existe um fator genético também, que aí determina como que esse cérebro vai se estruturar. E o resultado de tudo isso vai formatando esse cérebro para que ele funcione de uma determinada maneira. E o cérebro vai funcionando desse jeito sem ter essa autopercepção, sem saber como ele funciona. Ele E às simplesmente vezes, vai. para uma determinada época, para um contexto, fazia sentido aquele funcionamento, né? Era adaptativo e tal, e deixou de ser, mas ele continua ali se propagando, a pessoa nem tem consciência e está bem arraigado, assim, bem profundo, né? Exatamente. O nosso cérebro ele tem como um grande objetivo dele garantir a nossa sobrevivência. Então, especialmente em situações que a pessoa passou por uma situação muito intensa emocionalmente, o cérebro tem essa tendência de criar mecanismos ali para defender a pessoa. E a tendência dele é levar isso pela vida toda. Mesmo quando a estratégia não faz mais sentido, o cérebro está lá repetindo, repetindo isso o tempo todo. E no neurofeedback, a gente dá então a oportunidade para o cérebro perceber isso que ele está fazendo. E E ainda que a o pessoa cérebro, não saiba que ali, ela não tenha consciência que aquilo está falando sobre o cérebro dela, ela não consiga interpretar e significar aquele feedback, internamente a transformação acontece, o cérebro identifica que é sobre ele. sim, nosso cérebro tem uma capacidade muito grande de fazer correlações entre algo que aconteceu aqui dentro e algo que aconteceu no mundo ao nosso redor. Então, o nosso cérebro consegue, normalmente, muito rápido, assim, em questão de um minuto ou poucos minutos, o cérebro percebe que é ele que está controlando essa informação que está chegando. Então, a pessoa está lá escutando o som. Né? E para a pessoa conscientemente ali, o som pode parecer completamente aleatório, né? O som aumenta o volume, aumenta, diminui, de forma bem desordenada, aparentemente. Mas para o cérebro, quando o cérebro percebe que ele é que está produzindo isso e controlando esse som, e Isso ele é muito sabendo que legal. existe um objetivo aí de manter esse som tocando alto, esse cérebro vai ter, então, uma tendência, a gente não sabe
exatamente por que o cérebro faz isso, mas a gente sabe que ele faz. A tendência natural do cérebro é ele mudar a forma de trabalhar, a forma de produzir essas ondas, de modo a otimizar esse feedback que está chegando ali para ele. Então, nesse Bacana. caso, por exemplo, a pessoa começou a ouvir esse som, no início o som ele fica alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, e naturalmente, só da pessoa estar exposta a esse som, que é uma informação que o próprio cérebro gerou, o cérebro vai se modificando e o som tende a ficar mais alto do que ficava no início, e não oscilando tanto mais. E aí, esse é um princípio que a gente chama de princípio do espelho. A gente espelha para o cérebro, reflete aquilo que o cérebro está fazendo, dentro de alguma onda específica que a gente está querendo modificar. Existe um outro princípio dentro do neurofeedback, que é o princípio do reforço. É a ideia de que quando o cérebro atinge um objetivo e faz algo que a gente quer que ele continue fazendo, ou que ele faça com mais frequência, a gente vai sinalizar isso para o cérebro. Então, nesse mesmo exemplo, né, o som começou a ficar alto e vamos supor que a pessoa conseguiu aumentar a produção dessas ondas alfa por 3 segundos seguidos, de forma contínua, mantendo alto, 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 por 3 segundos. Aí pode vir um outro som indicando para esse cérebro que ele está indo muito bem. Então, além de escutar esse som inicial com volume alto, toca, por exemplo, o som de um sino avisando para o cérebro: uau, cérebro, você conseguiu alcançar um objetivo, você está fazendo algo que é diferente do seu jeito natural de funcionar, mas esse é um objetivo que faz sentido para que aconteça alguma mudança positiva. Então, a gente vai reforçando isso para o cérebro. Quando a gente reforça isso para o cérebro consegue, a partir daí, fazer novas conexões neuronais, né, que são sinapses. Então, os neurônios vão criando novas sinapses e vão fortalecendo sinapses que já existiam, para que os caminhos que geram essa mudança positiva, que a gente sinalizou como positiva para o cérebro, eles fiquem mais fáceis de ser alcançados. E aí, à medida que a pessoa vai passando pelo processo e vai fazendo as sessões, a tendência é que esse cérebro consiga gerar mudanças na forma dele funcionar de forma cada vez mais natural. E pouco a pouco, então, o cérebro vai se transformando e coisas que antes eram muito difíceis para a pessoa fazer no dia a dia começam a ficar fáceis. Então, é muito comum eu ver o cliente que participa das sessões aqui, que depois de alguns dias ou algumas semanas fazendo o treinamento, a pessoa começa a falar que começou a passar por situações super estressantes, mas que começou a se sentir estranhamente calma, né, de uma forma que ela não estava acostumada. Mesmo diante de situações que antes tirariam a pessoa da estabilidade, a pessoa ficou controlada. E isso é muito bacana quando começa a acontecer, porque é um sinal para a gente de que esse cérebro está conseguindo funcionar num padrão diferente, alcançando um novo nível de equilíbrio, né, uma nova homeostase, uma nova configuração ali do funcionamento dele. A gente trabalha modificando os hábitos do cérebro. Algumas vezes usando feedback sonoro, né, que foi esse exemplo que eu dei, mas outras vezes usando feedbacks visuais. Então a pessoa fica olhando para a tela da televisão, vendo ali um filme, por exemplo, qualquer filme, o conteúdo não é importante. O importante é que existe um filtro ali que vai sinalizar para o cérebro se ele está indo bem ou não. A tela começa, então, a ficar escura em alguns momentos, indicando para o cérebro que ele não está trabalhando como a gente gostaria que ele trabalhasse. E quando o cérebro vai alcançando os objetivos e conseguindo produzir ondas de atividade elétrica de uma forma diferente, mais funcional, aí a tela começa a ficar mais clara. E a pessoa está ali vendo a tela escurecendo e ficando clara, e aí acontece esse mesmo efeito. O cérebro entende que é ele que está controlando, e quando o cérebro sabe que é ele que está controlando, o cérebro se modifica para otimizar o feedback. É Outras fantástico. vezes a gente usa jogos, né? São jogos que respondem diretamente à atividade do cérebro. Então o cérebro começa a trabalhar em alguma coisa, começa a produzir uma mudança, e a pessoa está ganhando pontos no jogo à medida que o cérebro está melhorando o funcionamento dele. Qual que é a primeira coisa uma das primeiras coisas que as pessoas costumam melhorar quando elas começam a fazer o treinamento cerebral?
Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Cada cliente tem uma resposta muito única, mas de forma bem geral, assim, é muito comum as pessoas relatarem melhora no sono. Então, a pessoa que tinha dificuldade para dormir, depois de algumas poucas sessões, normalmente já percebe que está pegando no sono com mais facilidade, ou gente que acordava várias vezes durante a noite, percebe que está acordando muito menos e às vezes até dormindo de forma contínua. E aí tem um efeito em cascata, né? Porque você melhora o sono, você Ah, melhora um tanto de coisa na vida da pessoa. A questão da ansiedade que você comentou, várias outras coisas vão se beneficiando dessas mudanças, né? com certeza, o sono tem um papel essencial na qualidade de vida, na nossa capacidade de fazer as coisas, de fazer bem. Então, é muito legal isso. Quando a pessoa começa a dormir melhor, se acontecesse só isso com a pessoa, isso já era suficiente para Com ser o certeza. início de uma grande transformação, né? Mas aí o neurofeedback vem com mais do que isso ainda e começa, pouco a pouco, a ir produzindo mudanças de forma, às vezes, até muito surpreendente, né? A pessoa começa a perceber que ela está melhorando em coisas que ela nem imaginava que poderia melhorar. Aconteceu isso comigo, quando eu comecei a fazer o treinamento cerebral, treinar o meu próprio cérebro, Bacana. eu percebi que, por exemplo, a minha concentração começou a melhorar muito. Mas eu não tinha queixa de concentração, minha concentração já era muito boa. E eu percebi que essa concentração que já era muito boa começou a ficar muito melhor. Então a gente vai descobrindo áreas que começam a melhorar, às vezes de forma inexplicável, surpreendente. Muitas vezes pessoas que convivem com os clientes, então o cliente vem aqui e as pessoas que convivem com ele começam a perceber coisas acontecendo. Tem gente que chega para o cliente e pergunta: o que está acontecendo com você que de uma hora para outra você ficou uma pessoa completamente diferente, né? Uma pessoa muito mais tranquila, uma pessoa muito mais focada. Esse é o resultado dessa mudança que acontece de dentro para fora. A gente Muito melhora o legal. cérebro para, a partir da melhora do cérebro, melhorar a vida da pessoa como um todo. É sensacional mesmo. Neurociências aplicadas, né, Tia? Me Neurociências conta, aplicadas. o que que te motivou a trabalhar com neurofeedback? Legal. Na época que eu conheci o neurofeedback, eu trabalhava na área de psicopedagogia e desenvolvimento humano de uma forma mais geral também. Então, eu tinha um trabalho muito focado em ajudar pessoas que tinham dificuldades específicas. Um público que sempre me procurou muito foram pessoas com dificuldades de concentração. Então, naquela época, eu tinha lá minhas ferramentas para trabalhar dificuldade de concentração, né? Tinha alguns treinamentos cognitivos que eu usava, tinha algumas ferramentas comportamentais para ajudar a pessoa a produzir mudanças no contexto dela, né? Na forma de reagir às coisas. E eu comecei a perceber que as ferramentas que eu tinha funcionavam muito bem com os clientes até um certo ponto. Então, o cliente melhorava até um certo ponto, depois parece que estagnava e eu podia fazer o que fosse, que tinha uma barreira ali que não era derrubada de forma nenhuma. Na época eu estava então com muitos clientes com esse perfil, desde adolescentes e também adultos, né, empresários que tinham essas dificuldades relacionadas à concentração. E eu comecei então a pesquisar o que será que existe que talvez eu não conheça e que pode ajudar essas pessoas que têm dificuldades de concentração. Então, eu comecei, numa certa tarde, a ler alguns artigos e pesquisar, ver ferramentas novas, e aí eu me deparei com um artigo sobre neurofeedback. Eu nunca tinha ouvido falar em neurofeedback, isso foi em 2017, né, então tem 5 anos, De te perguntar isso. e E aí eu olhei e falei, neurofeedback, o que será que é isso? E aí joguei lá no Google, comecei a ler algumas coisas a respeito, e na hora me veio assim, um pensamento, pensei, puxa, o pessoal está falando que existe um treinamento em que você trabalha diretamente com o cérebro, para o cérebro começar a funcionar melhor,
sem precisar de treinamento cognitivo, sem precisar de nada disso. É uma mudança do cérebro a partir do próprio cérebro. E eu comecei a achar isso muito incrível. Eu passei uma tarde inteira pesquisando sobre neurofeedback. Foi quase que uma paixão à primeira vista. Na hora eu entendi que era isso que eu queria fazer pelo resto da vida. Que legal. E Você já tinha identificado a demanda, né, nas próprias pessoas que você atendia, que poderiam se beneficiar com o treinamento de imediato já. aí eu comecei a ficar mais maravilhado à medida que eu fui vendo o tanto de aplicações que existiam para o neurofeedback. Então, ele permite trabalhar desde pessoas que têm dificuldades né, em áreas variadas, né? Então, dificuldades emocionais, dificuldades comportamentais, pessoas que querem melhorar o desempenho, né? E também com esse foco em pessoas que já estão com tudo organizado, mas querem continuar melhorando as habilidades. É um processo que é para todos, né? Eu costumo brincar falando que o neurofeedback ele é para qualquer pessoa que tenha um cérebro. Se você Muito tem um bom. cérebro, o cérebro com certeza pode ser melhorado. E como que foi o processo de se capacitar no sentido de trabalhar com o neurofeedback? Comigo foi tudo muito rápido. Meu processo ele foi até mais rápido do que acontece com a maioria das pessoas. Então, eu me apaixonei tanto por isso que naquele primeiro dia que eu descobri que existia neurofeedback, eu lembro até hoje que eu estava sozinho em casa e aí à noite minha esposa chegou do trabalho e eu fui todo animado falar com ela, olha, descobri uma coisa sensacional, eu quero trabalhar com isso, vou trabalhar com isso, vou gastar um dinheirão comprando um equipamento caríssimo e, e a minha esposa tomou um susto, né? E me falou para esperar alguns dias para ter certeza de que era isso mesmo. Que no mesmo dia você já estudou e já queria comprar, já queria Já fazer o queria comprar, curso. já tinha ligado, já tinha conversado com o Peter por telefone, né? O Peter que é hoje o meu grande mentor no neurofeedback. Então já tinha articulado tudo ali. Ela falou, E respira, né? Vê se é isso mesmo, calma, você está empolgado. E aí passou um tempo e era isso mesmo e você foi em frente. ela pediu para eu esperar 7 dias e eu não aguentei esperar os 7 dias. Então, 6 dias depois, estava eu lá comprando equipamentos de neurofeedback, marcando para fazer uma Nada. formação lá em Campinas, porque na época não tinha ninguém aqui perto de mim que oferecia a formação. E aí, e aí foi uma coisa assim que eu peguei para valer, né? Eu comecei a explorar e mesmo antes de fazer a formação já fui explorando os aparelhos, tentando usar por conta própria. E aí, quando fui para Campinas, passei um fim de semana lá com a Mariana, né, que foi minha supervisora, aprendendo sobre esse mundo maravilhoso do neurofeedback. E quando cheguei dessa viagem para Campinas, eu já queria sair aplicando em todo mundo. Então, comecei a chamar as pessoas, comecei a trazer pessoas para o consultório e fazer mapeamento cerebral, mostrar para as pessoas como que o cérebro delas estava funcionando e falar com as pessoas que existia uma ferramenta de treinamento para que esse cérebro ficasse cada vez melhor. Gente, o mapeamento é incrível, são parênteses. Eu estava, não sabia explicar o que estava acontecendo e cheguei no mapeamento cerebral depois de tentar entender e buscar soluções do que eu precisava ali num determinado contexto, né, que foi quando eu fiz o treinamento, conheci o neurofeedback e tal. E o mapeamento, quando eu li, ele falava assim: você está provavelmente sentindo isso, isso e aquilo, porque você está com ondas assim, assim, assado, em tal e tal lugar. Primeira vez que eu falei assim, gente, alguém entendeu. Esse relatório aqui está falando de mim, é verdade, é isso mesmo. Foi como se eu tivesse sido abraçada assim, pelo relatório. Foi bem legal. Para muita gente é bastante libertador quando a pessoa passa pelo mapeamento e começa a entender que muitas das coisas que acontecem não é culpa da pessoa. Não é que a pessoa está fazendo tudo errado porque ela quer fazer tudo errado. É porque o cérebro dela está, por alguma razão, programado para funcionar desse jeito. E para muita gente, saber disso liberta, porque a pessoa vai entender, então, que é algo que é muito mais profundo do que simplesmente força de vontade ou ficar tentando modificar na marra ali um comportamento, mudar um hábito.
muitas vezes é algo que está muito enraizado aí na estrutura de funcionamento do cérebro. Uma coisa que eu achei interessante de aprender nesse processo, eu lembro de vocês falando que a mente, ela é um produto do cérebro. Então, os nossos pensamentos, a qualidade deles tem muito a ver com essa parte elétrica do cérebro, como ela está funcionando. Dependendo de como ela está funcionando, você tende a ter pensamentos mais ou menos positivos. E às vezes a gente tenta mudar pela mente uma coisa que é uma estrutura mais profunda, né? Que está nessa questão fisiológica e tal, que gera a mente em si, né? Os pensamentos e tudo mais. Exatamente. Isso não quer dizer que trabalhar a mente não possa produzir mudanças na estrutura elétrica É do cérebro. essencial também, né? A gente hoje conhece muitas ferramentas, uma das que eu considero a principal é a meditação. Meditação é um treinamento mental, mas que comprovadamente, né, tem vários estudos aí mostrando que a meditação muda as ondas cerebrais, muda as sinapses ali, essa organização dos neurônios. Sensacional. Então, é possível alcançar isso por um trabalho mental, mas o neurofeedback é muito mais direto ao ponto. A gente trabalha a mudança cerebral primeiro, para a partir da mudança cerebral, a gente produzir a mudança mental. E tudo isso vai se reforçando, né? Porque a mudança mental positiva que a pessoa consegue produzir vai gerar um ciclo vicioso ali que vai ajudar o próprio cérebro dela a ir melhorando também. Então, é um cérebro que vai realmente mudando os hábitos dele e se transformando num cérebro diferente, mais saudável, mais funcional, que consegue regular melhor o nível de energia dele. E a pessoa vai percebendo isso, né? Que ela no dia a dia está tendo mais disposição, está tendo até uma capacidade maior de estabelecer vínculos, né? Estabelecer relacionamentos, porque tudo isso depende do sistema nervoso. O sistema nervoso em desequilíbrio tende a deixar as pessoas muito afastadas, né? A pessoa fica muito desconectada das outras pessoas. E à medida que a gente equilibra isso e ajuda o sistema nervoso a ficar funcional, ele se torna um sistema nervoso que tem essa tendência maior de ter abertura para as relações, né, e estabelecer vínculos positivos com as pessoas, ter uma capacidade de empatia. Então, é tudo muito legal. É algo que surpreende e que muda a vida das pessoas como poucas ferramentas que eu conheço conseguem mudar. Muito legal. E dentro dessa capacitação, você fez então um curso e adquiriu os equipamentos. E começou a aplicar, você falou que no seu cérebro, né, das pessoas próximas e tal, e não parou até hoje, continua firme e forte. Sim, E não precisa de ter uma formação específica para poder aplicar o neurofeedback, não é isso? Mas normalmente são as pessoas de área de saúde que se interessam, que estão no desenvolvimento humano, porque é uma ferramenta, né? Ela é complementar. Então, a pessoa que é psicóloga pode usar para complementar o processo de terapia, a pessoa que faz treinamento esportivo pode usar para complementar ali o processo de treino, de aprendizado, sei lá, uma pessoa que é nutricionista pode auxiliar ali a pessoa também dentro de um processo de mudança e o neurofeedback estar inserido ali para possibilitar novos hábitos e tal, facilitar, né? Porque atua bem nessa questão nossa da possibilidade da gente se modificar comportamentos, da neuroplasticidade, essas questões assim, certo? exatamente. É uma ferramenta muito versátil e que tem aplicação em vários contextos diferentes, né? Então, é igual você falou, né? Tem muitas aplicações aí nas áreas relacionadas à saúde, né? Promoção de saúde, bem-estar, mas também na questão do desempenho. Então, hoje em dia a gente vê jogadores de futebol, jogadores de tênis profissionais, né, passando pelo neurofeedback para ter uma melhora no funcionamento do cérebro, conseguirem melhorar o rendimento do esporte.
empresários. A gente tem, por exemplo, a Pilar, que é uma parceira nossa lá no México, que tem um trabalho totalmente voltado para grandes empresas, executivos de empresas, para ajudar esses executivos a terem mais clareza mental, diminuírem a ansiedade, conseguirem ser gestores melhores das empresas a partir de uma mudança do cérebro. Então, a aplicação disso é muito vasta, né? Por isso, o neurofeedback não fica restrito a algumas profissões, mas é uma ferramenta de uso livre para qualquer pessoa que consiga aproveitar isso para promover uma melhora dentro de qualquer contexto que faça sentido, né? Excelente. Tem uma amiga minha que treinou com o Tuian que estava querendo fazer concurso e foi bem bacana também para ela, que ela relatou. Muito bacana. Então, igual você falou, todo mundo que tem um cérebro pode se beneficiar, né? Exatamente. O cérebro, o nosso cérebro, ele sempre gosta de melhorar. O cérebro gosta de produzir bons resultados. Muitas vezes ele não sabe como. E o neurofeedback mostra para o cérebro como ele precisa funcionar para produzir resultados melhores. Excelente. E quem que você acredita que deveria considerar ser cliente de neurofeedback? Quem que você acredita que deveria considerar procurar o neurofeedback? Em qual contexto que a pessoa está atravessando, vivenciando, que faz mais sentido? Qual que é a sua visão? É, é uma pergunta até difícil, porque, a princípio, o neurofeedback ele vai funcionar muito bem para praticamente qualquer pessoa. É claro que o nível de resultado varia, né? O processo, a trajetória de cada cliente é muito individual, mas, no geral, pessoas que procuram neurofeedback, muitas vezes são pessoas que já tentaram várias soluções para os problemas e não conseguiram bons resultados ainda. Né? Pessoas que às vezes já tomaram remédio, já passaram por vários tipos de terapias e não encontraram ainda alguma ferramenta que ajudasse a ter bons resultados. O neurofeedback funciona muito bem para esse tipo de público. E pessoas que querem melhorar de qualquer forma, né? Então, se tem algum sintoma que incomoda, que tem a ver com algo que o cérebro está fazendo, isso é algo que pode ser trabalhado e a pessoa, às vezes, fica livre de algo que vinha sendo um problema já há muitos anos, né? Então, eu já trabalhei aqui com um cliente que tinha fibromialgia, né? Uma dor crônica no corpo ali que persistia por anos. Depois de um período fazendo neurofeedback, a pessoa ficou completamente livre das dores. Olha que legal. Pessoas com enxaqueca passam pelo neurofeedback, conseguem uma melhora também. Pessoas com dificuldades de concentração, ansiedade, sintomas depressivos, problemas escolares, né, dificuldades de aprendizagem de uma forma geral. Tudo isso pode ser trabalhado com neurofeedback. Muito bacana. E quanto mais a pessoa estiver buscando coisas que promovam a saúde dela, melhor, né? Que o efeito é mais integral. Então, se ela está cuidando da alimentação e treinando com neurofeedback, fazendo uma terapia e treinando com neurofeedback, só tem a somar, né? Complementar a qualquer outro processo que a pessoa esteja buscando ali, e a atuação de outros profissionais, né? Até tem muitos psiquiatras que você comentou que indicam ou que trabalham com a ferramenta. Então, é realmente bem multidisciplinar e, e bem, como se diz ali, algo que se acrescenta mesmo sem prejudicar, muito pelo contrário, né? A tendência é que qualquer cliente vai ter alguma melhora, né? E alguns em graus maiores, outros em graus menores, né? Mas a grande maioria dos clientes que passam pelo neurofeedback tem uma série de mudanças positivas. E é muito legal essa questão de que é uma ferramenta que encaixa muito bem no meio de outras ferramentas também. Então, tem casos em que é importante esse trabalho multidisciplinar com o cliente. Então, eu já tive cliente uma vez
que quando eu mapeei o cérebro do cliente, eu vi que tinha um padrão ali que estava muito, muito disfuncional, mostrando que esse cérebro estava funcionando num nível assim, de esgotamento de energia, e era um menino ali, um pré-adolescente de 11 anos, Nossa. e esse foi um caso em que ele precisou de um acompanhamento médico também, né? Então, sugeri à família que procurasse uma ajuda médica, que fizesse um exame de sangue mais detalhado. E aí, esse menino estava com anemia e baixa vitamina D. E aí, nessas situações, o neurofeedback ajuda também, mas o neurofeedback não vai solucionar o problema de anemia e de baixa vitamina D que a pessoa tem. É importante sempre trabalhar, né, com essa visão mais ampla e pensar em várias ferramentas que se somam e vão produzindo uma melhora geral ali na pessoa. Perfeito. Essa visão integral é bem importante, né? E quem que você acredita que deve considerar-se treinador de neurofeedback? Acrescentar o neurofeedback à sua prática ou fazer parceria com alguém que treina neurofeedback para um benefício do trabalho que está sendo realizado com os clientes? Hum, Esse é um ponto muito legal, porque o neurofeedback tem se tornado cada vez mais conhecido. Então, se a gente pegar aí 5 anos atrás, que foi quando eu ouvi sobre o neurofeedback pela primeira vez, ninguém sabia o que que era. E hoje em dia a gente já vê muita gente que conhece, tem muitos profissionais já com muitos seguidores aí nas redes, né, que divulgam o neurofeedback, que defendem e mostram para as pessoas que existem, que existe essa ferramenta. E então, essa visibilidade do neurofeedback tem atraído bastante gente, né? Bastante gente que passa a conhecer o neurofeedback a partir de um certo ponto. E, e eu acredito que o neurofeedback ele é uma ferramenta que vem para revolucionar a área de saúde, desenvolvimento humano, educação. Para mim, então, profissionais que promovem desenvolvimento humano de forma geral são profissionais que podem se beneficiar em se tornarem treinadores de neurofeedback, se tornar profissionais certificados que podem usar o neurofeedback para atender os clientes e terem esses resultados, às vezes como uma ferramenta complementar dentro de um processo que a pessoa já faça. Então, hoje em Uhum. dia é muito comum, por exemplo, psicólogos começarem a trabalhar com neurofeedback e, às vezes, manter os atendimentos usando a psicoterapia que a pessoa já usava, mas acrescentando o neurofeedback como uma ferramenta a mais ali dentro desse arsenal que a pessoa tem. Psiquiatras que, às vezes, querem uma abordagem não medicamentosa ou querem ajudar os clientes a não dependerem de remédio para conseguirem ter mudanças ali nos sintomas. Eles podem usar também o neurofeedback como uma ferramenta que vai ajudar nesse sentido. Profissionais de educação, psicopedagogos. Hoje em dia, se a gente for ver quem são os profissionais de neurofeedback, eu diria que cerca aí de 90% deles são psicólogos. É um grande público que tem buscado o neurofeedback como ferramenta de trabalho. Mas profissionais da área da saúde em geral, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, são pessoas que têm usado aí o neurofeedback, né, como uma ferramenta que agrega. Profissionais de educação, profissionais de desenvolvimento humano de forma geral, né? Então, pessoas que trabalham com coaching de vida, coaching de saúde, pessoas que trabalham às vezes com consultoria empresarial, mentoria para empresários, né? E querem colocar uma ferramenta a mais ali que vai dar um diferencial nos resultados que é possível alcançar. Enfim, é um leque muito amplo, né? Existem pessoas que usam o neurofeedback como uma oportunidade de fazer uma mudança de carreira também. Então, eu conheço algumas pessoas que não tinham ainda um trabalho focado em desenvolvimento humano, às vezes pessoas que fizeram uma mudança bem radical de área ali, né? Pessoa que era engenheiro e chegou a um certo ponto que decidiu não se dedicar mais à engenharia, querer ajudar as pessoas, e essa pessoa consegue aproveitar todo o conhecimento da engenharia que ela tem
para interpretar ali gráficos, números, tabelas que o mapeamento gera, né, e protocolos de neurofeedback. Então, é uma oportunidade que está disponível para vários setores diferentes. É uma forma de intervenção que eu acredito que, em questão de pouco tempo, poucos anos, ela vai se tornar muito comum. E os profissionais que têm começado agora a usar o neurofeedback são profissionais que já ganham uma vantagem competitiva ali, né, uma vantagem de mercado por conseguirem aproveitar essa fase inicial de crescimento, porque eu acredito mesmo que daqui a 5 anos ah, todo mundo vai conhecer neurofeedback, todo mundo vai querer fazer neurofeedback, então Que esse é bom, né? uma virada aí profissional, né? É uma forma de trazer tecnologia para dentro do trabalho clínico, né, ou de outro trabalho que a pessoa faça, e uma forma de perceber mudanças de forma objetiva, não só usando observação, subjetividade ali, interpretação, mas também com dados numéricos ali, mostrando a melhora da pessoa, como que está a evolução, quais são os padrões objetivos que esse cérebro tem para serem trabalhados. Então, é o futuro chegando para dentro dessas áreas de apoio às pessoas. Muito legal isso. Dos dados também, porque às vezes a pessoa não sabe verbalizar o que ela precisa Uhum. e os dados vão apontar, né? E dar uma direção ali para ajudá-la, seja ela criança, adulto, idoso, às vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo e os dados vão trazer ali uma clareza bem grande. Esse Muito bom. mapeamento ele ajuda muito até nessa questão de autoconhecimento. Então, já tive situação em que eu fui dar uma devolutiva para uma pessoa, né, e falei, ó, seu cérebro tem esse padrão que normalmente está associado a essa característica, esse outro padrão associado a isso. A pessoa foi ouvindo e falando, não, mas isso não parece comigo, não tem nada a ver comigo, não concordo, tal, tal. E aí, passou uma semana, a pessoa me procurou, falou, Tuian, depois que a gente conversou, eu comecei a me observar melhor, e eu percebi que tudo aquilo que você falou era verdade. Eu sou daquele jeito, sim. Que massa. Muito Então, legal o seu trabalho, é só Tuiano. olhar para ela mesma, né, a partir desse entendimento do próprio cérebro. Sensacional, sensacional mesmo. Eu fiquei fascinada com o neurofeedback desde a primeira vez que eu ouvi falar. E, assim, fantástico, tanto o processo quanto toda essa base que fundamenta a prática dele, assim. E obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade, por compartilhar aqui com a gente tanta coisa de valor. Espero que essa nossa conversa possa chegar para cada um que precise de ouvir isso hoje, que possa se beneficiar desses conhecimentos, de saber um pouco mais do que é neurofeedback. Eu vou deixar o contato do Tuian, porque de repente vocês querem bater um papo com ele, se interessam em fazer o treinamento ou ser treinador, né? E espero que vocês que estão chegado até aqui deixem um joinha aí pra gente, falando que vocês gostaram. E deixem comentários, comentem o que vocês acharam, o que vocês gostaram mais, assim, porque eu acho que não tem o que não gostar. É fascinante do início ao fim. Se tem mais alguma dúvida, alguma curiosidade, que de repente o Toyan não vê ali, eu mando para ele e busco responder. Se precisar, faz um outro bate-papo para ele poder contar para a gente, assim. E muito obrigada mais uma vez pela partilha. Tem alguma coisa a mais que você quer acrescentar, que você lembrou, que, enfim, você quer fechar aqui a nossa conversa? Eu que agradeço muito pela oportunidade da gente estar tendo essa troca aqui, realmente muito legal. Obrigado mesmo. E como você falou, estou completamente à disposição para qualquer pessoa que estiver ouvindo e quiser tirar qualquer dúvida, pode me procurar que a gente conversa, esclarece todos os detalhes sobre o neurofeedback. Muito bom, muito bom. Obrigada demais pelo seu trabalho. Você sabe que o meu feedback foi um divisor de água. Eu falo para todo mundo, mando todo mundo para o Tonhão. Vai treinar. E é muito bacana. Eu vim da área de educação física, então, dentro da educação física, a gente estuda muito a questão de treinamento,
da modificação ali do sistema, e isso é muito legal, entender que as nossas condições, muitas vezes, são isso mesmo, são condições, e são passíveis de mudança para melhor, quando a gente se dispõe, né, o mérito do neurofeedback acaba que é sempre do cliente, do cérebro do cliente, né, de se transformar ali no processo. E é uma jornada fantástica, assim, muito bem estruturada para quem se dispor a dar esse passo. Esse ponto que você falou é bem bacana, que o grande herói do processo do neurofeedback é o cliente, é o profissional, ele está ali realmente só como um treinador, né, a pessoa que ajuda, mas quem vai alcançar os objetivos é o cérebro, o cliente vai ser o grande protagonista aí da automudança, né? É o cérebro mudando o próprio cérebro e mudando a vida da pessoa. Muito legal. Obrigada, valeu demais. E até uma próxima. Se vocês quiserem que ele traga mais informações sobre isso, vocês colocam aí para ele poder voltar, gente. Obrigada a vocês que assistiram também até aqui. E que vocês continuem a acompanhar, que vai ter mais coisa legal aqui para vocês. Eu vou trazer só a gente que faz trabalho massa, igual o Tuian.